E aí, pessoal do Facebook do Povo Online, muito boa tarde. Estamos aqui diretamente do Estúdio do Povo para entrevistar o empresário, o ex-Big Brother Lucas Fernandes, aqui comigo para fazer essa entrevista, Isaíane Sampaio, nossa repórter do portal. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Isaíane. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, pessoal do Facebook também. E olha só, vocês podem participar, a gente vai conversar um pouco com o Lucas, saber um pouco da vida dele, de como ele era antes, depois do Big Brother. Vocês podem participar, certo? Lembrando que os comentários a gente vai escolher aqui alguns de acordo com a nossa entrevista. Então a gente vai começar e eu conto com a participação de vocês. Vocês podem compartilhar, podem reagir, podem comentar. Eu vou ficar aqui ligadinha, a Isaíane vai fazer aqui algumas perguntas e a gente vai conversar junto com vocês, ok? E a Isaíane tem uma pergunta muito curiosa, que eu imagino que a pergunta é de todo mundo, né, Isaíane? Ixi, Maria, qual vai ser? Vamos lá. Não, para começar, né, a pergunta que todo mundo quer saber, como foi que você conseguiu entrar no BBB, É Lucas? fácil, é difícil, não é? Como é que foi aí o processo? Se tu Então. ficou isolado alguns dias antes de entrar na casa? Assim, todo mundo acha que foi indicação, ou que foi olheiro, não. Eu fiz todo o processo direitinho. Fiz vídeo, me inscrevi, passei por todas as fases. Então, fui um candidato normal, assim. Fortaleza não é local de entrevistas, então eu tive que viajar, fui para João Pessoa, depois tem a parte do confinamento no hotel e daí Vocês eu ficaram entrei. confinados quanto tempo? Eu fiquei 11 dias. 11 dias. Sem celular? 11 dias. Sem nada. Sem nada. Sem vida. Mas a família, você avisou, explicou? Não, eles fazem tipo o sequestro lá. Pegam, lhe levam e tchau, já era. Aí só depois que entra no programa. E como foi? Então, no caso, a tua família ficou sabendo depois Não, que você eles começou chegam, avisam, olha, você só sabe mesmo na hora. A gente não sabe, até para não vazar informação. Sim, sim. E aí eles chegam e falam, olha, a gente está lhe levando agora, você tem 15 minutos para arrumar sua mala, que a gente... É exatamente assim. Aí você tem que correr arrumar a mala. A gente estava acompanhando, porque a gente tá fazendo a cobertura completa do reality, né? E aí a gente, no dia que foi anunciado, que estava sendo anunciado ao longo do dia, os nomes, né, das pessoas que entrariam na casa, quando a gente viu que eu estava acompanhando ao vivo pela TV de lá, de São Paulo, né, que é mais, Sim, passa sim. primeiro do que aqui. E aí quando a gente viu que tinha um cearense, a redação vibrou. Muito legal. A gente estava fazendo uma matéria listando todas as pessoas que estavam sendo divulgadas, mas quando a gente viu que tinha um cearense, a gente lançou uma matéria sozinha, cearense Lucas Fernandes. A gente já tinha feito matéria Já, contigo, a gente né? é parceiro já. A gente já é parceiro tanto pelo Butchers, né, pelo meu restaurante. Sim, sim. A gente já fez matérias aqui, eu já dei entrevista aqui também. Por causa do Lucas restaurante. já foi inclusive capa do caderno de moda daqui do Foi. do Xixa, né? E só um detalhe, né, só uma curiosidade. Eu comecei minha carreira praticamente aqui dentro, né, que foi o meu primeira foto que saiu de algum canto. Olha só a nossa pergunta, Tá vendo, né? gente? Foi tipo, acho que era uma matéria sobre o filme A Mulher... Acho não, era uma matéria sobre o filme A Mulher Invisível. Eu tenho quase certeza Faz que tempo? foi isso. Vixe, muito tempo, faz muitos anos isso. Tu Sei lá, começou 10 tua carreira de modelo com quantos anos? Com 18 anos. Mas tu já saiu de casa? Aqui no Brasil. Eu comecei... Foi justamente isso, assim, eu conheci uma pessoa na praia, eu estava jogando bola e ele falou, você tem um perfil legal, você é alto, você é bonito e eu acho que você poderia ser modelo. Na época eu fazia faculdade, eu fazia engenharia na Universidade Federal daqui, não tinha nada a perder, não trabalhava, eu era só bolsista na faculdade e fui e acabou dando certo, começou a ficar sério, eu sempre tive vontade de ir embora do Brasil, surgiu a oportunidade e eu fui. Passou quanto tempo fora? Foram 5 anos, 5 anos fora do Brasil, sim. Quantos países? Ixi, foram muitos. Fez muito tempo. O primeiro país que eu saí daqui foi a China, eu fui para Xangai, e de Xangai eu fui para Coreia do Sul, fui para Malásia, Indonésia, eu rodei bem na Ásia, e depois eu me mudei para os Estados Unidos e fiquei lá. Eu morei em Nova York, depois morei em Los Angeles e fiquei lá até então. Então, deu para pegar uma experiência bacana. E o que você fez, assim, nessas suas viagens? Você estudou, você... Não, só trabalhei. Só trabalhou? Eu trabalhei, Sempre com moda? Sim. Não sempre com moda, né? Quando eu morei em Nova York, eu fiz outras coisas, né? Eu fiz serviço de catering, fiz serviço de cerveja champanhe, essas coisas. Porque, assim, acaba que a carreira de modelo, ela é bem sazonal. Tem época que você vai trabalhar muito. Se você não é um top model, tem época que você vai trabalhar muito, tem época que você vai trabalhar pouco, tem época que você vai não trabalhar nada. Então, você tem que se virar. Então, eu tive que correr muito, me virar muito. Principalmente quando eu morei nos Estados Unidos. Na Ásia, nem tanto, mas lá, sim. Voltando aqui pro BBB, como é que tá? Depois que você saiu, Tá com legal. umas 2 semanas, né? Tá legal, sim. Tem pouco mais que isso. No começo foi bem... Mais pesado, Foi né? pesado. Foi porque eu não tinha noção da repercussão do que tinha dado aqui em relação ao meu relacionamento aqui fora e tudo. Enfim, que isso foi a grande questão lá dentro. Mas tu acha que
essa questão aí? Foi justamente o que motivou a tua saída? Com certeza, com certeza. Logicamente Mas que no mas você se final... arrepende? Eu me arrependo de várias atitudes, de limites que eu não impus, assim. Eu acho que eu poderia... Se eu tivesse seguido a minha linha de jogo, que eu entrei usando ela e pensei em entrar com ela, teria sido muito melhor. Mas eu acabei tendo um envolvimento, não impus os limites que eu deveria, por mais que, assim, eu tenho uma pessoa tinha uma pessoa aqui fora, eu amava a pessoa que estava aqui fora comigo, mas eu me deixei levar, não contive as emoções, me perdi dentro do jogo. Isso foi um grande... Mas foi um grande se hoje lance tu pra tivesse sair. a oportunidade de voltar para o BBB, tu entraria de novo? Assim, isso é muito improvável de acontecer, seria muito improvável de acontecer. Eu não sei se eu voltaria. Talvez, se eu começasse do zero, seria legal. Mas começar do jeito que eu saí, eu já iria entrar com rejeição muito grande, porque tudo que aconteceu lá repercutiu muito forte aqui fora. Então, acho que não. Tu falou em rejeição aí, Lucas, mas pra tu ter ideia, esse negócio de rejeição só começou depois que você começou uma amizade mais forte com a Sim, Jéssica, sim, né? já me Pra tu ter falaram ideia, quando foi nas primeiras semanas do reality show, tem o queridômetro, né? E você ficou em primeiro lugar. Ou seja, tu estava ali entre os mais queridos, entendeu? Eu tenho consciência disso. Eu conversei com várias pessoas a respeito Tinha disso. muita gente torcendo por ti. Assim, hoje eu estou recebendo muito carinho no Instagram e muita gente mandando mensagem legal. Então, assim, em relação a isso, eu estou bem feliz. Mas mesmo durante o jogo, eu acho que eu poderia ter sido um cara muito mais forte se eu não tivesse me perdido dentro do meu próprio jogo. Eu criei uma necessidade desnecessária. Então, foi isso que aconteceu, né? É isso que eu ia perguntar. Assim, existe a dificuldade de jogar, porque você está lá dentro com outras pessoas que você nunca viu. Como é a sensação de você ter que fazer o seu jogo, mas ao mesmo tempo dividir com aquelas outras pessoas, porque você precisa deles? Sim. Como é a sensação? Dá pra você pensar, nossa, será que isso é o correto? Se é a maneira... Dá pra fazer por aqui, não dá pra fazer por aqui? É difícil? Como é que é? É difícil. É difícil. Por exemplo, eu lá dentro, eu comecei a fazer leitura das pessoas que estavam ali. É normal, todo mundo faz isso. Mas, assim, algumas coisas eu acertei, outras eu errei, e outras foram sendo comprovadas ao longo das semanas depois que eu saí. Então, lá dentro é difícil porque você acha que está sendo certo, mas aqui fora as pessoas estão olhando e enxergando de uma outra maneira. A edição do programa conta muito. Então, eu iria seguir a minha linha de jogo até o final. De eu votar em quem eu achasse que merecia meu voto e não me juntar com outras pessoas e votar em alguém. Não combinou porque, o voto. Não, porque eu não julgo quem faz, mas eu não concordo com essa linha de jogo. Não é minha praia. Eu acho que você votar numa pessoa simplesmente porque outras vão votar, mas você não tem motivo. Você tem uma empatia com aquela pessoa, não tem coerência, Eu te entendeu? falei da tua preferência, assim, no começo do reality. E para você ter ideia que nem tudo que aconteceu ali foi só ruim, né? Sim. A gente vê também pelo número de seguidores que você tem hoje no Instagram, né? Porque eu acredito que se tem mais de 1 milhão de pessoas te seguindo, é porque tem pessoas que querem todo dia estar te acompanhando. Sim. Tem você diz que recebe mensagens positivas, tem gente que está ali. Então, é muita gente, né, Lucas? Sim, é muita gente. E o que eu acho mais legal, assim, é a interação das pessoas no direct, que me mandam muitas mensagens. Tem muita gente mandando mensagem de apoio, sabe? Eu sou uma pessoa muito religiosa, eu acredito muito em Deus, então, quando eu saí, eu rezei muito. Rezei muito porque não foi fácil, no começo não foi fácil. Mas agora está super tranquilo, sabe? Essa interação que as pessoas estão tendo comigo, esse amor, esse carinho, está sendo muito legal. Inclusive, eu até lancei uma campanha no meu Instagram, que é um sorteio que eu quero fazer. Eu vi. Alessandra Cruz pergunta sobre o sorteio que ele vai fazer de um jantar com ele lá no Sim, restaurante. A sim. gente vai falar depois um pouco sobre o restaurante. Sim, Explica aí esse sorteio, como é que é? Ontem, assim, desde que eu cheguei, eu não tinha mostrado pro pessoal um pouco do restaurante, da minha rotina. As pessoas só me conhecem como modelo. Então, eu resolvi lançar um sorteio, isso aí, para qualquer lugar do Brasil. Eu vou mandar passagem, vou mandar hospedagem e a gente vai dar outras coisas também. Eu estou organizando direitinho com o pessoal da minha assessoria para a gente fazer um negócio bem interessante para quem ganhar. E vai ter sim, vai rolar. Vai rolar sim. A pergunta foi da Alessandra Cruz. A Alessandra está respondida, é só seguir. Lucas, aí você vai acompanhar mais Fica ligado, informações no Alessandra, que Instagram dele. já vai sair um negócio bem legal. Olha só, a Rayane Ximenes, participando com a gente, está perguntando, querendo saber se você continua acompanhando o Big Brother. Ela está questionando se você não está mais acompanhando. Você acompanha ainda? Acompanho. Assim, eu confesso que eu não estou acompanhando todo dia como deveria, né? Porque por mais que eu não esteja dentro do jogo, eu ainda faço parte, né? Indiretamente eu ainda faço parte.
Mas estou tentando acompanhar ali, vendo as notícias. É impossível, você tem Instagram, é impossível você não ver as coisas. A Ravena Chaves quer saber onde é o restaurante. O restaurante se chama Butcher 746, fica na rua Maria Tomásia 746, ao lado do Barney's, que é a hamburgueria, que também faz parte do nosso grupo. Mais perguntas, Ayane? Com certeza. Que não falta- Vamos perguntar tudo, vamos perguntar A tudo. gente Pergunta não do tá- pessoal aí, pode Vou já mandar. perguntar. Tem gente aqui perguntando sobre a parte entre você e a Jéssica e a Ana Lúcia. Já a gente Pode entra nesse perguntar, assunto. pode entrar em Pronto, tudo. Vai lá. a gente tinha até conversado que a gente Estão usando não meu tá pseudônimo aqui- muito aí? O noivo de Taubaté? Não entrou nada de ainda. Ainda não, né? Não, ainda não. Estão mandando Até porque a beijos. gente não tá aqui para polemizar alguma coisa, né? A gente Sim, tá sim, aqui sim. pra- É só brincadeira. Só Pois é. brincadeira. Tem aí... Acho que não tem como a gente não perguntar, né, Lucas? Pode perguntar o que você quiser. Tu acha que tem alguma possibilidade de reconciliação entre você e a Ana? Olha, é como eu já disse outras vezes, a gente não está mais junto, tá? Porque Saiu levantou-se até levantou-se notícias que essa vocês hipótese. estariam fazendo marketing, né? Assim, um casal que tem quase 10 anos de história não pode estar fazendo marketing com uma coisa tão séria. Eu não iria estar brincando com uma coisa tão séria assim, ainda mais envolvendo a família, a minha e a dela. A gente iria casar próximo ano. A gente acabou, né? A gente ainda se fala às vezes, mas eu estou dando o espaço total dela. E esperança eu tenho que ter. Eu amo minha mulher, então, minha ex-namorada, mas assim, hoje a gente não está junto. Esperança eu tenho, não sei se a gente vai voltar, né? Quem Sim. sabe? Vamos dar tempo ao tempo, né? Tu já disse diversas vezes que a tua relação com a Jéssica foi só dentro da casa, Sim. só pelo fato para você ter um apoio ali, ter alguém com quem você pudesse contar, alguém com quem você pudesse estar ali, né, para sempre te apoiar em tudo, mas caso não tenha volta entre você e a Ana Lúcia, tu acha que seria possível alguma coisa entre você e a Jéssica aqui fora? Não. Você descarta totalmente Não, a possibilidade. Até explicando de uma maneira melhor. Porque, como você falou, até ficou um pouco parecendo como se eu tivesse a usado somente dentro do jogo, só para saciar as minhas necessidades. Né? Não, porque isso pode gerar uma dúvida das pessoas. Sim, sim. E, na verdade, não era que ela só me serviria durante o jogo ou porque eu estava me sentindo sozinho. A gente criou o relacionamento, os dois se gostaram e a gente dava o suporte um para o outro. Eu me senti só ao longo do jogo, eu me senti ameaçado ao longo do jogo e eu vi uma pessoa que me apoiava. E ela a mesma coisa. Então, assim, muita gente falava, ela é sua sombra. Não é questão de ser sombra. Existiam duas pessoas que estavam dando suporte um para o outro, o laço ficou forte e aí acabou gerando dúvidas em várias pessoas. Quanto a relacionamento aqui fora, essa hipótese não existe. Sim. Como eu disse lá dentro, que mesmo que eu recebesse alguma coisa da Ana Lúcia dizendo que a gente não estaria mais junto, a gente não iria ficar, porque a Jéssica é uma amiga e morreu, assim. Mas tu acha que ela se apaixonou por ti? Não sei, é difícil dizer. Talvez ela tenha gostado bastante, mas é difícil A dizer. gente viu que ela ficou bastante abalada com a tua saída, né? No dia seguinte ela passou o dia inteiro chorando, sem conseguir aceitar assim, a tua saída. Mas lá dentro, os sentimentos são bem diferentes. Sim. Eu mesmo, por exemplo, quando a Nayara saiu, eu chorei muito. E é algo incontrolável, assim, eu chorava demais. Eu sou um cara emotivo, mas não do jeito que eu estava lá. Qualquer coisa era motivo para me emocionar. É uma situação, a gente está cometido numa situação tão diferente, cara, que é complicado. Você imagina bem, você está com uma pessoa, que a pessoa tem algum tipo de atrito com você. Você vai dormir com essa pessoa, você vai acordar com essa pessoa, você vai fazer provas com ela, você vai dividir o seu alimento com ela, você vai para a festa com ela. É difícil, tem uma hora que você não aguenta mais. Porque na vida, quando a gente tem um problema, basta voltar para casa que está lá. Seu marido, sua namorada, sua mãe, seu pai, Sim. entendeu? Lá não. Você tem que conviver, queira ou não, você vai ter que estar com aquela pessoa. Teve ali acho que foi pela terceira semana, quarta semana, que você teve um atrito com o Caruso, né? Que ele pegou e disse que te comparou a Judas, né? Sim. Logo em seguida teve aquela brincadeira, o jogo da discórdia com o Thiago Life. Ele praticamente não aceitou a placa que você deu para ele, que vocês tiveram ele que aguentar aquilo ali, segurar o tranco para poder seguir no jogo. Sim. Foi difícil? Cara, foi. Assim, em relação ao Caruso, a gente teve 2 atritos, não foram muitos. Começou quando ele fez uma brincadeira, que ele simulou que estava brigando com o Kaysar Sim, e assim, eu instintivamente me levantei para ir defender o Kaysar, enfim, e ele ficou bem chateado com essa história de eu fechar a mão e tal. E foi algo instintivo mesmo de defender. E aí começou e já não ficou legal. Aí trouxe essa história de Judas, porque ele levantou que eu tinha prometido que não iria voltar na Ana Paula, enfim. Aí isso me deixou bem chateado. E aí ele trouxe um elemento de fora do jogo, que eu mesmo levei para dentro do jogo.
E eu senti muita raiva dele, mas eu não estava querendo aceitar algo que eu fiz, entendeu? Então esse foi um grande motivo. O Caruso é um cara legal, ele não é assim, criou-se essa história de que ele é o vilão e tal, Sim. e na edição do programa ele pode até parecer, mas no dia a dia não é não, cara. Ele é um molecão assim, entendeu? Olha só, muita gente participando. Gente, a pergunta sobre ele, Ana Lúcia, ele acabou de responder, tá? Tem muita gente querendo saber se vocês vão voltar. Ele acabou de responder que tem esperança, não é isso? E aí, porque tem muita gente entrando aqui, fica entrando e saindo, as pessoas estão perdendo. Mas ele disse que tem esperança, não é isso? Tem. Confirma. Ok. Não voltamos, mas a esperança Ah, é Afirma que não voltaram, mas não perde as esperanças que um dia Não, vocês não possam tem que voltar, ter, né? né? Com certeza. E a Rebeca Rodrigues está dizendo, bola pra frente. Obrigado. Rebeca? Rebeca Rodrigues. Rebeca Rodrigues. E a Nani obrigadão. está perguntando o que os fãs representam para você. Cara, tudo, velho. Porque assim, se eu sair de lá, eu perdi 1,5 milhão. Perdi a namorada, só restaram os meus fãs que estão me dando um suporte sensacional, cara. É tipo, eu posto alguma coisa, a galera cai em cima e manda comentário, e manda... Cara, é muito legal. Assim, essa interação não tem preço. E tem gente Eu queria torcendo. responder todo mundo, mas não consigo. Eu imagino como é difícil administrar. E tem gente torcendo pela sua volta também. A Laine Cristina, espero que vocês voltem. Então, Obrigado. tem a torcida também, não é? Para que Sim, vocês sim. retornem. Pode continuar, que tem Bora muito comentário. Tá? falar sobre planos, né, Lucas? O que, que tu tem de plano aí para o futuro? Então, assim, antes de Tu eu já entrar tinha no... dito que depois que você saiu do BBB, você já recebeu, já está com várias oportunidades aí. Sim. O fato futuras. de eu ser modelo já ajuda um bocado, né? Então as oportunidades já aparecem mais fáceis. E eu estou trabalhando legal como modelo, tem várias coisas legais para eu fazer aí ao longo dos próximos meses, que já estão marcadas. Em relação ao empresário, aos restaurantes, a gente já tinha uma visão de onde a gente queria chegar. A gente já está se projetando para poder abrir em um outro estado também, uma nova unidade. Então tem muita coisa legal acontecendo. Antes de entrar, a gente já tinha um modelo de gestão da gente, a gente já sabia onde queria estar. O Big Brother foi uma ferramenta que eu usei para criar mais vitrine para a gente também. Então, assim, eu vou trabalhar na parte do modelo, eu quero fazer o máximo que isso daí puder me dar, que está vindo muita coisa legal, evento, presença VIP, catálogo, campanha. E também posso tentar algo dentro da televisão, essa porta não está fechada. Eu já conversei com o pessoal lá, com a própria Globo, eu falei do meu interesse e nas próximas semanas a gente ainda vai sentar para conversar. Porque, assim, todos eles estão voltados ao Big Brother. Sim. Então, toda a televisão está voltada ao Big Brother. Até abril, nada novo acontece. Mas depois disso aí vem as novas possibilidades. Quem que tu aposta para chegar na final? Muita gente quer saber isso aqui. Pessoal, eu acho que isso não é tão difícil da gente saber quem vai estar na final, mas eu acredito que a Gleice, o Kaysar e a família Lima. Mas quem tu acha que pode A tua levar o torcida, prêmio? a tua torcida, assim, que joga, que você... Essa pergunta é difícil para o Jess. Eu estou torcendo para que o melhor vença. Mas a gente sabe que a Gleice é uma grande candidata para ganhar. A Gleice e o Kaysar estão aí numa disputa de preferência entre o público, né? Eu acho que a Gleice e o Kaysar, eles estavam naquela famosa corrida de Fórmula 1, que é um segundo que são os milésimos que diferenciam. E o Kaysar, ele freou um pouco. Ele pisou um pouco no freio, foi a hora que ela passou. E aí estão os dois ali, sabe, colados, mas ela ainda passa. Teve até o fato, porque o Kaysar, o voto do Kaysar dentro da casa sempre foi Ninguém conta, uma né? dúvida, assim, muito grande. Ninguém contava com o voto dele, porque ele não... assim como Depois eu você soube- também, ele não mas revelava, eu, né? mas eu sabia que estava sendo em mim. Teve uma altura do jogo que eu já sabia que ele estava voltando em mim. Então, além de ter... Porque ele votou em ti para ir para o paredão, em público, na sua frente, mas teve outras vezes que ele votou. Foi, E você já sabia, então? Já sabia. Já sabia. A gente nunca teve nenhum tipo de desavença. Eu até conversei com ele. Isso foi uma coisa que... Uma das coisas que eu fiquei chateado foi em relação à edição, de como era mostrado, porque pegaram uma frase muito sem contexto, eu falando algo dele, e que eu quero que deixe bem claro que, assim, eu admiro demais aquele rapaz. Ele é um cara que tem uma história de vida que ele não se usa daquilo para se vitimizar. Isso daí merece o meu respeito. Porque qualquer pessoa no lugar dele estaria dando uma de vítima Com lá certeza. dentro e dizendo, eu vim de tal canto, aconteceu tal coisa, e nada disso. As coisas que nós sabemos, por exemplo, as coisas que eu sei dele, eu vim saber aqui fora. Não foi lá dentro. Então eu admiro isso. Ele está lá num programa como esse, que ele sabe que se ele usar isso, ele vai sensibilizar muita gente, mas ele não usa disso. Ele usa o carisma, Verdade. o jogo de cintura, tudo. Legal, mas... Teve até o fato dele... Ele nunca combinou voto com ninguém, nunca revelou o voto dele para ninguém, mas aí ele, pelo fato de estar muito próximo da Patrícia, e a Patrícia querer livrar outras pessoas, amigos dela, pediu que ele votasse na Gleice, ele votou na Gleice. Ele estava aí liderando o queridômetro, estava em primeiro lugar, caiu para o quinto.
passou um bom tempo sem estar na liderança do queridômetro. Voltou agora, né? Voltou agora. E ainda está na disputa, assim, entre ele e a Gleice. Mas eu acho que a Gleice... Assim, eu acho que a grande virada de chave para a Gleice ser campeã foi isso daí. E aquela história dela sair, entrar naquele quarto e depois descer. Isso daí foi a virada de chave. Assim, eu acho que é o que vai contar para que ela possa vencer o programa. Eu acredito que fique ele em segundo lugar. Né? Mas então, o que ele fez... acredita que a Gleice vença? Sim, eu acredito que sim. Assim, o que ele fez, que ao meu ver não foi nada demais, ele apenas votou na pessoa que ele queria votar, não é que ele tenha sido influenciado. Ele votou em quem ele queria votar, ele é um cara inteligente. A única coisa que eu falei dele de verdade foi o fato de ele entender o jogo, mas ele dizer que não entende. Isso era uma coisa que para mim era incoerente. Mas o que pegou na votação dele, na Gleice, não foi nem o fato dele ter votado, foi a justificativa dele. Sim. Né? Porque ele disse que estava votando nela por causa da Patrícia. Entendeu? Ele jogou assim... Mas ao meu ver, ele votou nela porque ele quis votar. Sim, porque, por exemplo, a uma Patrícia vez... não obrigou, né? Sim, uma vez eu estava sentado... por coincidência, eu falei com a Patrícia sobre esse assunto hoje. A gente se falou pelo telefone, foi. E eu estava sentado na canoa com ela, ela, Diego, e eles falaram de votos, assim, tipo uma espécie de combinação de votos e tal, e falaram sobre votar na Paula, e eu desconversei e saí. Seria a mesma situação, porque eu iria ter que votar na Paula, já que ela estava me influenciando. E eu não me deixei ser influenciado. Então eu acho que a gente votava em quem a gente queria votar. Não se trata de ser influenciado, entendeu? Ele votou porque quis, porque na altura era o que ele queria fazer, né? Olha só, você falou quando saiu do Instagram que seu Instagram tinha sido hackeado. E aí no seu Instagram tem dizendo que você não tem mais o Twitter. Tem gente querendo saber por que você saiu do Twitter. Cara, porque o Twitter, eu nunca usei essa ferramenta. Eu não sei usar essa ferramenta. E aí eu tentei aprender, mas aí por isso que eu saí. Eu gosto mais de focar ali no Instagram. Eu acho que a interação é mais bacana. Porque lá eu posso fazer vídeo, eu posso mandar mensagem, receber mensagem. Então, se a galera quiser me acompanhar, fica lá no Instagram ligadinho. Gente, tem muita gente participando, tá difícil porque os comentários vão subindo, mas vão deixando aqui os comentários de vocês, tá bom? Vocês vão deixando. Eu tô tentando olhar também alguma coisa. Porque tem gente querendo que você ainda esclareça. Eu vou repetir, ele já falou sobre a Ana Lúcia. E aí, sobre a Jéssica, se você vai manter uma amizade fora, qual vai ser a sua reação depois que ela sair da casa? É a pergunta que está mais acontecendo e está todo o tempo subindo. Eu não vou conseguir ler o nome das pessoas que estão perguntando. Não, ela é minha amiga, ela é uma pessoa que é uma pessoa legal. Só que assim, vivemos em mundos diferentes, entendeu? É a vida que segue. É a vida que segue. Eu queria que as pessoas entendessem que a amizade, o respeito continua. Como tinha na casa, continua aqui. Só que eu tô tocando a minha vida e ela vai tocar dela e pronto. Né? Vamos ver o que mais. Gente, ele já conversou sim com a Ana Lúcia. Tá vendo as perguntas? Já, eu conversei com ela no dia que eu saí da casa, assim, Já conseguiu sair? Eu saí, conversar logo com ela, né? fiz os meus compromissos, tive que ficar no Rio um pouco a mais. Fui a São Paulo, a gente conversou. Ela tá morando lá? Não, ela tá fazendo um treinamento lá. Mas ela mora aqui, em Fortaleza? A gente morava junto, né? Hoje não mora mais, que como a gente terminou, né? Olha só, Bruna Barcelos, uma pergunta. Lucas, uma pessoa tão adorável, estou na torcida por ele, sempre atencioso com seus fãs. Legal. Uma pergunta, alguma lição que trouxe de dentro da casa para a vida? Com certeza. Bruna. Eu achei que eu fosse muito maduro para algumas coisas e, na verdade, não fui. Eu me deixei levar pelas emoções. Eu acho que eu tenho que controlar mais o meu emocional. Isso é fato. Talvez pelo dia a dia eu lidar com tantas situações difíceis e nunca ter parado para lidar com essas coisas pessoais, isso pode ter ocasionado o que ocasionou. Né? Então, o Big Brother me ensinou a me conter mais. Me conter no sentido de não me abater tanto, entendeu? Minhas emoções eu segurá-las, eu não ficar tão triste com as coisas, eu focar mais no que está acontecendo, em vez de ficar focando nos problemas, que era o que, quando chegou ali pela terceira semana, era o que eu só pensava. Era no problema, era se alguém iria voltar, não iria voltar, entendeu? Então, você acaba não aproveitando a situação. Tem gente aqui, você não está perguntando sobre a Jéssica e o Lucas. Acabei de perguntar, gente. Acabou de responder, calma. As pessoas são bem agoniadas. A galera gosta de perguntar logo. Deixa eu ver aqui quem mais. Lucas, o que você considera que foi um erro na sua participação dentro do Big Brother? Um erro foram, Jorge como eu Luiz. falei, não é que a minha amizade com a Jéssica tenha sido um erro, mas os limites que eu poderia ter imposto, eu não impus. Então, isso foi um grande erro. Tu acha que foi isso que te motivou, que causou? Com certeza. Porque assim, acaba que se a gente tivesse chegado a um protesto assim, e dissesse assim, vamos ser amigos, tá tudo jóia, vamos ficar, mas amigo, só assim, sem muita proximidade, não teria gerado dúvidas, não teria gerado segundas opiniões.
Mas como isso aconteceu e, enfim... Assim, Lucas, foi um grande problema. eu aqui no Jornal Povo eu sempre escrevo, a Big Brother é sempre comigo. E eu É acompanho, responsável. assisto todos os dias. Tenho que assistir, né? Escrevo sobre isso aqui no jornal. E acompanhando isso aí, na minha opinião, eu acredito que a tua amizade com a Jéssica não tenha sido 100% causada. Esse é o motivo da tua saída. Um dos, assim, Eu acho que, apesar de você entrou lá no começo, disse pra todo mundo que tinha uma noiva, né? Falou pra todo mundo e tudo. Depois foi vindo a tua amizade com a Jéssica, vocês foram se aproximando mais e mais. Mas, assim, na minha opinião, o que pesou mais na tua eliminação foi só a falta de compromisso com o jogo. Também, Entendeu? também. É porque, assim, acaba que, o que acontece? As minhas 2 primeiras semanas eu entrei... Só para te interromper. Até porque já teve caso de pesado, de Mas traição no meu dentro caso do foi BBB, diferente. né? No meu caso foi diferente. Porque se... E o público perdoou. Mas as traições que houveram, né, e que não é o meu caso, mas as traições que houveram, as pessoas não trouxeram elementos de fora do jogo. E eu entrei com outro participante. Eu inscrevi, eu fui o 20º participante e eu trouxe um 21º participante. Isso foi uma falha muito grave. Se eu tivesse deixado a minha vida pessoal lá fora, Sim. aqui fora, aliás, teria sido melhor. E outra coisa, quando você fala em relação a jogo e comprometimento com o jogo, eu sempre me comprometi com o jogo. Só que chegou a um certo momento onde o meu psicológico já não estava mais legal. Aí foi quando que você começou Entendeu? a se perder, né? Uma prova de resistência como aquela, eu não teria perdido uma prova de resistência como aquela. Não desmerecendo o Diego que ganhou brilhantemente. Não foi isso, mas é porque eu não teria perdido, mas é porque Até chegou porque um momento vocês chegaram num consenso, né? Pra vocês poderem Foi, desistir, aí eu né? saí, dei o prêmio pro Viegas, o Viegas saiu, o Breno saiu e ele foi líder. Não é essa questão. Eu estava focado. Na prova do líder que eu ganhei, eu estava focado. Porque eu entrei no jogo para ganhar. Eu vou ganhar, óbvio. Era essa a intenção. Se eu tivesse entrado pensando que não ia ganhar, não tinha sentido, né? Sim. Mas só que teve uma hora que eu comecei a me perder. E aí, sabe, o fato de eu estar longe das pessoas que eu gosto começou a me interferir muito. Eu sou um cara que tem rotina. Eu gosto da minha rotina. Então, eu já não estava mais treinando direito. Eu estava sentindo fortes dores nas costas. Eu não comia direito. Então, tudo isso vai somatizando até o final que acontece o que aconteceu. Então, comprometimento com o jogo, eu tive até um certo ponto, só que teve uma hora que não dava mais para mim, entendeu? E aí eu, assim, por eu ser um cara religioso, acredito que Deus me tirou na hora que eu tinha que sair. Porque eu saí da maneira mais improvável possível. Tem lá 15 fichinhas, 14 fichinhas, aí a fichinha que sai é da ficha do cara que votou em mim, que foi uma das únicas pessoas que votaram em mim, sabe? Porque não era para eu estar lá, velho. Entendeu? Eu já estava vacilando demais, sai, que tá na hora. Vem pra cá, fazer Então tu acha aqui. que saiu na hora certa? Saí na hora certa. Talvez se eu não tivesse saído naquela hora, eu poderia ter, sei lá, vacilado mais, porque o meu nível de rejeição estava alto, por conta das situações, por conta do relacionamento que eu tive com a Jéssica, esse pequeno atrito que eu tive com o Kaysar. Então, que eu nem considero isso como um atrito, porque eu não tive atrito com ele. Mas enfim, acho que foi isso. Nani Baus quer saber um sonho de consumo. Cara, um sonho de grande consumo. sonho, O meu grande sonho, assim, sem ser piegas, mas é constituir minha família, entendeu? É isso que eu sempre sonhei, assim, ver minha empresa crescendo e estando onde eu quero, onde eu enxergo que, se Deus quiser, ela vai estar, e constituindo minha família, tendo os meus filhos, me casando. Gente, não, tem gente aqui, você não tá lendo todos os comentários. Olha só, deixa eu dizer como acontece. Vocês vão comentando e vai subindo, vai desaparecendo. E tem muita gente perguntando sempre a mesma coisa da Jéssica e da Ana Lúcia. Ele já explicou, se quiser repetir novamente, porque tem gente que a nossa transmissão é assim. A gente está com mais de 200 pessoas ao vivo, certo? Quem já soube o que viu a sua resposta, sai. Aí outros entram, aí os outros não viram, aí ficam perguntando, responde, tá bom? Não tem problema. Vão perguntando que eu respondo. Não tem problema nenhum. Sobre a Ana Lúcia, você pode repetir, eles conversaram. Vai lá. Vamos lá, pessoal. A gente já conversou. Eu e a Ana Lúcia hoje a gente não está mais junto. Se eu tenho esperança que a gente volte, sim, eu tenho que ter, porque eu a amo e vou em busca disso. Até o momento que ela disse assim, não venha, não dá mais, não venha. Aí eu vou ter que seguir meu rumo. Mas em relação à Jéssica também, foi uma amiga lá, ela é amiga aqui, mas ela é só amiga e vai ficar só na amizade e a vida que segue pros dois. Vocês continuam conversando? Você e a Ana Lúcia? Sim, pouquinho. Mas não cortaram totalmente? Não, até porque... Foi muito tempo de relacionamento, né? São 6 anos de relacionamento, 8 anos... Opa, desculpa, são 8 anos que a gente se conhece, são 6 anos de relacionamento.
Então não teria como cortar de uma hora para outra, assim, seria difícil. Mas a gente se fala pouquinho, não é muita coisa não. Antes Tipo, que oi, esse, tudo bom? antes que esse suma, você falou do seu restaurante, que você pensa em abrir outros cantos. Olha só, a Geisa de Almeida, você vai abrir outros restaurantes, nem para Salvador? A gente, não, mas a gente tem, antes de entrar, a gente já tinha esse desenho junto com a consultoria. A gente tem uma consultoria financeira que faz todas as nossas estratégias, enfim. E a gente pensa muito em abrir 2 unidades aqui pelo Nordeste, em 2 grandes capitais, e Salvador é, sim, um destino que a gente pensa. Paraíba também está pedindo seu restaurante. Vamos abrir em tudo que é canto. Pessoal, se Deus quiser, a gente vai ser um case aí. É uma em todo o parceria, o Brasil. restaurante é seu e de... É meu, amigo? eu tenho um sócio, sim. Eu tenho 2 sócios, é o Marcelo Pimentel e o Carlos Teixeira. Né? E o Marcelo Pimentel também tem o Barnes, que faz parte do nosso grupo, né? Que é o Barnes sim. Burger e o Butchers. Tem muita gente agora pedindo para você abrir um restaurante no estado. E aí tem uma pessoa, a Geisa, quer saber como foi a ideia de você abrir. É isso que eu queria saber. Você era modelo, Sim, né? Você é sim. modelo. Sim, E sou. aí qual foi o momento que você viu a oportunidade de você ter seu próprio negócio, de ir para esse lado do empresariado? A própria mãe dele sempre fala, a gente conversou com a tua mãe, enquanto você estava lá, né? E ela fala com muito orgulho, não, meu filho sim. aos 25 anos conseguiu montar o negócio dele e trabalha. É porque, assim, eu sempre fui um apaixonado por gastronomia. Eu adoro cozinhar e eu sempre fui apaixonado por gastronomia local, principalmente, né? Isso era uma coisa que eu fazia quando eu morava em outros países, era de conhecer a culinária local. Eu sempre tive vontade de montar meu próprio restaurante. Eu era amigo do Marcelo, eu sempre fui apaixonado pela história dele e o Marcelo já muito experiente. E a gente tinha um pensamento comum, uma ideia comum. Eu morei nos Estados Unidos também, eu morei em Nova York, e é muito comum esses tipos de casa de carne e restaurante que são mais rústicos, mas que o que eles têm de chique de verdade, assim, é a comida que eles servem. E é mais ou menos o que a gente quer passar. A gente tem um ambiente rústico, madeira, pedra, a luz mais baixa, e o que a gente quer colocar de chique de verdade na mesa são as carnes que a gente serve, é a nossa especialidade. Então a ideia de trazer era querer ambientar o cara como se o cara estivesse nos Estados Unidos comendo uma boa carne. Então a inspiração é Nova York, Nova sim. York, né? Vamos aqui. Tem mais A Elaine pergunta? Cristina está um recado para você. Lucas Fernandes, você errou, faz parte, não foi o primeiro e nem não foi nem será o primeiro. Né? Não foi o primeiro nem seria o último, né? Acho que ela quis dizer. Eu acho que essa parte de erro já passou, cara. Daqui a 10 anos, o meu erro vai ser o mesmo. Eu já cometi, já passou, então eu nem falo mais disso. Já pedi perdão a Deus. É o principal, né, Então Lucas? pronto, já admiti meu erro. Então assim, agora é bola pra frente, focar nos meus projetos futuros, focar na carreira do modelo, no restaurante, nos restaurantes que a gente quer abrir. É isso. A gente pode finalizar? Tem muita gente perguntando aqui sobre a festa final do BBB. Você quer falar? Porque você vai reencontrar todo mundo. Como que sim. vai ser lá? Vai ser normal, vamos curtir. Pronto, gente, vai ser normal, vai Vai ser curtir. normal, vamos curtir, vamos se divertir lá e pronto. Só para finalizar, Lucas, Então, pergunta muito boa aqui. Então, Vai lá. essa eu quero responder. Tá? quem acompanha o BBB, não somente o programa que passa assim de noite, que passa um pequeno, né? Pouca coisa. Mas quem acompanha assim ao longo do dia, tem um tempo para estar acompanhando, sabe que é uma coisa difícil. E principalmente para vocês que sentem na pele, que é estar ali, né? Sim, sim, sim. E aí Principalmente é complicado. porque a gente vem do confinamento, sim, né? Do sim. hotel e tal. E até porque tem o relacionamento com pessoas, né? É complicado, são pessoas que você não conhecia, você está conhecendo ali, né? Conhecendo, porque é muito difícil. Você não E conhece, aí eu queria te perguntar se tu consegue ver ali dentro da casa, se alguém que já saiu ou se alguém que continua dentro, como um monstro, um monstrinho da Tinha casa. gente perguntando aqui, a pessoa falsa, né? A pessoa... Isso. Cara, eu não diria falso. Assim, é muito complicado você falar isso, porque o Big Brother só tem um vencedor, né? Então não é que a pessoa seja monstro. A pessoa está ali, que o sonho dela é ganhar aquela grana. Então todo mundo vai usar as ferramentas que tem para poder ganhar aquilo ali. Não se trata de ser monstro. Sim. Se trata de querer ganhar algo que o outro também quer ganhar e que aí vai entrar nessa briga. Até porque tá todo mundo ali para ganhar, né? Exatamente. Eu acho que não existe essa história de jogo sujo, não é? Cara, não se trata de jogo sujo, é o jogo. Mas é porque criou-se essa mística que dentro do Big Brother tem que ter um jeito para jogar. Porque se você jogar fora disso, você é o ruim. Eu sei, assim, coisas que eu não curto. Existem pessoas que usam conceitos que eu não concordo. Eu não gosto de nenhum tipo de preconceito assim. Isso daí eu prefiro nem entrar nesse mérito. Então são coisas que me incomodaram lá, tá? Coisas que eu não faço, que me incomodaram. Mas eu não vejo, eu acho que todo mundo tem uma vibe massa, entendeu? A galera era gente boa. As primeiras festas foram fantásticas, entendeu? As primeiras festas foram as pessoas como elas verdadeiramente são. Ali não era máscara que as pessoas estavam usando. Elas eram elas porque elas estavam com energia boa ainda. E o jogo, a situação, cara, tudo ali é controlado.
entendeu? Para que, sabe, é o jogo da discórdia, é uma prova assim, uma prova assado, é a comida. Poxa, eu sou um cara que há 10 anos tem um plano alimentar. Aí de uma hora para outra eu passo semanas comendo arroz, feijão e goiabada. Cara, como é que fica a cabeça, velho? É verdade. Aí, tipo assim, você vai dormir todo dia de madrugada, você acorda com a música altíssima no seu ouvido. Não tem como você não se irritar, não tem como. Então não tem como eu olhar e dizer assim, fulano não é uma pessoa legal. Cara, depois de 4 semanas dentro de uma situação daquela... Tem alguém lá dentro que tu quer levar pra vida? Que ficou assim marcado em ti? Você teve uma amizade forte com a Nayara, né? A gente viu. A gente se fala bastante ainda. A gente se fala aqui fora. Ela é uma menina incrível. Eu queria muito que o Brasil tivesse visto o quão incrível ela é. Inteligentíssima, saiu com um nível de rejeição alto, assim, complicado, mas ela é uma pessoa sensacional. Ela tem vários amigos ali. Por exemplo, o Viegas é um cara que eu acho super talentoso, super sensacional. Eu escutei já o trabalho, eu escuto o trabalho dele no Spotify, eu vi ouvindo, inclusive. Ele é um ótimo músico. Todo mundo ali é bacana, cara. E aí, Glenda? Tem gente aqui querendo. Foi a pergunta que tu achou boa. Sim, a pergunta eu já tinha esquecido, porque já sumiu. É uma mulher perguntando se os fãs têm desconto. Eu acho difícil ter muitos fãs, né? Vixe, Maria. Já pensou se 1 milhão? 1 milhão. Imaginou aí, gente, Não, mas pessoal, lotando. não tem desconto, mas vai ter um sorteio, que é melhor do que o desconto. Porque o sorteio, É verdade. Fala do sorteio de novo, Lucas. Não, eu tô já organizando, esquematizando. Eu quero fazer um sorteio para uma pessoa com um acompanhante. Eu vou trazê-la para cá. A gente ainda vai montar o formato de como é que a gente vai fazer isso, mas eu vou trazê-la para cá, vou dar hospedagem, tudo direitinho, para ir jantar comigo lá. Mas não fiquem com medo não, porque o prêmio não é só um jantar comigo não, eu vou dar outras coisas, né? O povo vai dizer, não vou participar disso não. Olha só, tem gente aqui pedindo. Se você quiser fazer, é a seu critério, tá bom? Para você se declarar, ou mandar uma mensagem para Ana Lúcia. Se você se chama... Não. Pessoal, assim... Tem mais de 5 pessoas falando isso Até aqui. porque tu já disse que tá dando o tempo dela justamente. também. Pessoal, eu acho super nobre, super legal quem faz isso, né? Até porque quem está fazendo isso quer que eu volte com ela. Mas isso daí eu quero que ela pense. Não adianta eu mandar uma mensagem para ela aqui pela internet, que isso não vai mudar a opinião dela. Ela tem que ter o tempo dela e que se ela for de me perdoar, ela vai fazer. Sim. E ela sabe o quanto eu amo ela, o quanto eu vivi por ela durante 6 anos. E, assim, não vai ser essa mensagem, mas eu agradeço quem está pedindo isso. Pois então, agora acho que a gente pode finalizar, né? Mande aí um beijo para os seus fãs, um recado para as pessoas aqui que participaram com a gente nesta transmissão ao vivo. Eu queria agradecer vocês, o Jornal Povo que é parceirão meu, e eu fico muito feliz disso, saber que eu posso contar com vocês. Agradecer o convite, eu queria agradecer a todo mundo que entrou na live, que seguiu, que mandou mensagem, agradecer a todas as pessoas que me seguem, que todo dia mandam directs legais. Eu juro que eu queria responder todo mundo, mas são muitos. Eu fico feliz de ver lá, abrir a caixa e ter um bocado de mensagem bacana. Há 2 dias atrás eu encontrei com a Simone, que é uma pessoa fantástica, e depois disso aí eu recebi mais e milhares de mensagens. Então eu queria agradecer, continuem me seguindo, mandando mensagem. Eu estou tentando ler, eu estou tentando responder o máximo que posso. Um beijo imenso e é isso aí. Gente, a gente sempre teve essa ideia de trazer você aqui, depois que a gente descobriu que tinha um cearense representando o nosso estado lá no BBB, né? Que é difícil entrar um cearense no BBB, faz né? alguns anos. Sim. E aí a gente ficou muito feliz quando você entrou lá. Obrigado. A gente começou a te acompanhar, assim, fazia matérias. A gente te seguia. Continua. Mas quando você estava... A gente já segue. Quando você entrou lá, a gente começou a fazer as matérias e te seguindo. E você teve o apoio aqui da casa, que a gente sempre esteve de braços abertos e continuaremos para te receber aqui. Que joia, que joia. Vocês são parceiros. E aí, os nossos seguidores também, porque eles sempre deram assim um voto, sempre estavam ali fiéis, te acompanhando, te seguindo, entendeu? E a gente não está aqui em nenhum momento para julgar você. A gente, quem somos nós, né? Joia, essa fase já passou. Sim. O Big Brother foi um marco, mas os problemas já passaram. Lucas, eu acredito muito que, na minha opinião, claro, que tem muita coisa boa para vir. E que não veio, e que o Big Brother passou, não foi à toa. Não, nada acontece nessa vida à toa, né? Tudo tem um propósito. Sim, eu acredito que você já disse que tem muita coisa boa acontecendo também. Graças a Deus. Tem aí os seus fãs te seguindo no Instagram, que tá ali, são fiéis. Todo dia. Achei tão interessante que tu postou um stories um dia desse. Acho que tinha acabado de acordar. Eu tinha acordado. Eu estava no hotel ali. Agradecendo o carinho dos fãs, que estava recebendo tanta mensagem de carinho. É muito apoio, né, Lucas? Cara, é muito massa, E eu acho que isso tem te ajudado, tem te fortalecido, né? Sim, sem dúvidas. 2 coisas que me fortaleceram muito. Foi Deus, que eu rezo muito sempre, que se eu não tivesse me abraçado nisso, eu confesso que seria bem difícil.
três coisas, né? Minha família, Deus e a galera que me segue. Porque é assim, não, sem querer ser piegas aqui, mas é porque é muito legal, cara. Quando você recebe mensagem, a pessoa perdeu o tempo dela para mandar textos enormes, relatos, coisas que aconteceram com o marido, com a esposa. Sim. Isso é legal. Então, continuem, por favor. Então é isso. Gente, tá difícil encerrar aqui, porque olha só. A Elaine está dizendo que fica muito triste porque você não a responde no Instagram. Elaine Cristina, manda um olha, beijo eu vou até olhar Elaine. aqui a sua foto para eu imaginar que eu tô olhando no seu olhinho. Vou falar para cá. Elaine Cristina, meu amor, eu vou fazer melhor. Vou mandar aqui para você, exclusivamente para você. Um beijo imenso. Desculpa se eu não te respondi. Manda um direct para mim que eu vou mandar um vídeo para ti. Tem outra aqui que tá gostando. Lena Almeida, meu dia hoje foi muito bom por te ter visto ao vivo. Desse áudio. Tá Uma vendo, coisa Lucas, boa. ó, Obrigado. seguidores Tá vendo como você é adoram. sensacional? A Lena Almeida, beijo. Tá, agora tem muita gente pedindo para você mandar um beijo. É difícil, gente. Agora acompanhar, eu preciso encerrar esta transmissão ao vivo. Nós estamos há mais de 40 minutos aqui ao vivo. Agradeço muito a todos vocês que participaram. Ao Lucas por ter aceitado o nosso convite, a todos os meninos da técnica que fizeram isso acontecer. Gente, tem uma galera aqui atrás das câmeras também nos assistindo. Peraí que é a minha vez aqui. Peraí, deixa eu... Ele vai fazer agora Peraí, fica todo mundo vídeo. aqui agora. Estamos finalizando a nossa entrevista aqui, as meninas. Olha só, aí, ao no vivo. estúdio. E essa galera ali atrás. Ei, manda beijo, pessoal, manda beijo. Ei, obrigado, valeu, galera do Jornal Povo. Tchau. Valeu. Muita gente mandando um beijo, vou encerrar aqui. Se você quiser assistir toda esta transmissão ao vivo, toda a nossa entrevista aqui, nosso bate-papo com o Lucas, é só esperar a nossa live terminar e você acompanha aqui ao vivo as respostas dele, tudo sobre a vida dele que a gente perguntou aqui, ó, que a gente fez várias perguntas, Sim. eu acho que já está tudo bem respondidinho, aí você pode conferir, fica salvo no nosso Facebook do Povo Online. Tá, e se você é fã, que é fã do Lucas, né, que além de acompanhar ele no Instagram, quiser acompanhar o nosso portal, a gente sempre tá ali escrevendo sobre ele, então confere aí no portal Povo Online, que sempre vai ter matérias sobre o Lucas. E muita gente Isso aí. agradecendo a nossa transmissão ao vivo. É a gente que agradece a participação de todos vocês sempre que a gente entra aqui ao vivo. Muito obrigada. Bom restante de Obrigada, sexta-feira, gente. bom fim Valeu, de semana. galera. Bom final de semana. feriado, né? Cuidado, Tem hein? segunda-feira. Cuidado, juiz. Tchau, hein? Tchau, Tchau, valeu.